Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuar nossas conversas sobre linguagem escrita e esse momento que a gente está passando. Hoje a gente vai refazer aqui uma conversa. Deu um problema lá no Instagram, na internet do Luiz, da vez que ele veio, e a gente não conseguiu terminar nossa conversa. Então ele está aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto instigante, que é o budismo, quer dizer, a influência do budismo na linguagem artística. E naquele dia foi divertido porque foi uma espécie de impermanência, mas hoje a gente prefere não ter a parte prática. Vamos ver se tudo dá certo aí e a gente consegue conversar direitinho com o Luiz sobre esse assunto tão interessante, que é a questão dessa linguagem, né? Cada vez mais aí, quer dizer, dessa filosofia, dessa religião. Ele vai explicar um pouco também o que é exatamente o budismo, se é uma filosofia, se é uma religião, se é as duas coisas ou não, e como é que ela se relaciona com o universo, com a linguagem das artes, com a linguagem artística. Esperando o Luiz chegar para começarmos esta conversa. E ele também me falou um pouquinho de algumas formas, algumas coisas que vêm aí dessa relação e que a gente não sabe, principalmente na poesia, enfim, artes plásticas, bastante coisa nessa inter-relação. Luiz chegou. Agora vai, hein, Luiz? Vamos conversar. Ei, Tudo bom, Paulo? tudo você? Tudo bem. Bora ver se dessa vez dá tudo certo. Nada de impermanência por aqui, só na teoria. É, só na teoria. Na Só na prática, teoria. Na prática, vamos ficar aqui uma hora conversando. Então, vamos retomar do começo aqui e falar aquilo que a gente tinha começado a falar da outra vez, que é você explicar um pouquinho com as suas palavras, enfim, né? A gente está aqui porque você é um apaixonado, aficionado pelas artes e pelo budismo, você é um jornalista. E aí eu queria que você, então, falasse um pouco como é que você entende o budismo, né? Uma religião, uma filosofia, qual a diferença entre as duas coisas? Começando por aí. tá. Bom, vamos lá. É aquilo que eu falei. Eu não sou, eu pratico há alguns anos, então o que eu posso falar é um pouco da minha experiência como praticante e fiz algumas coisas, fiz algumas matérias como voluntário aí para uma revista para Bodhisattva, que é uma revista do centro budista que eu participo. Assim, no princípio, assim, o budismo tem muito se fala assim, budismo não é uma religião, budismo é uma filosofia, coisa e tal. Sim e não. Assim, o budismo é uma filosofia, como também a gente não pode tirar todo o passado filosófico das outras religiões, né? Então, assim, ele é muito baseado no pensamento filosófico, né? Em como isso e como isso funciona, né? Ou como a mente funciona, ou como as várias mentes funcionam. Então, tem esse aspecto. Mas é uma religião, né? Assim, o que muitas vezes as pessoas falam do budismo como não religião é porque a grande maioria das linhagens não acredita em Deus, ou é uma religião não teísta. Não se tem um Deus criador que vai criar tudo. Existe sim um eterno movimento, né, de criação e não existe um criador. Existem inteligências positivas e coisa e tal, né? O pensamento búdico é uma inteligência positiva, digamos assim, mas não é um Deus, né?
Búdico é uma palavra muito boa, né? Nunca ouvi essa palavra. A Marília deu bom dia pra gente, a Cida Bom também. dia, Marília. Tudo Então, bom? assim, você o que eu posso entender disso, depreender disso, o budismo é uma religião, porém, dele depreende-se também uma filosofia no sentido de ser uma forma de vida também. É um pouco isso. E Uhum, que vai uhum. permeando a vida de pessoas que não necessariamente são budistas nesse estrito senso da religião, é um pouco isso? Também, Não. também. Na verdade, assim, na verdade, assim, por exemplo, as grandes, algumas das mais antigas e importantes universidades no Oriente surgiram com o budismo, para discutir budismo e para discutir filosofia, porque o budismo discute filosofia. Por que que nós existimos, qual a razão da existência, como é que se pode existir de maneira mais harmoniosa ou não, né? Assim, o que, que é a mente, o que, que é o corpo, o que, que são as energias. Então, tudo isso é discutido no budismo, né? Tá. Então, nesse sentido, e aí é uma filosofia. Como São Tomás de Aquino é um filósofo católico, né? Assim, cristão. Então, eu acho que é por aí. Lógico, e assim, e isso faz parte muito da prática do budista, assim, estudar, ler, questionar. Tem uma frase que sempre falam do Buda, que o Buda falava assim, ele vai num lugar, né, numa vila, aí a vila tá cheia de gente, aí a gente fala assim, meu, mais um que vai falar a grande verdade. E qual é a grande verdade? Ele falou assim, não, não vou falar a grande verdade, testem vocês, eu vou falar o que eu acho, testem vocês. Entendeu? É isso. É um pouco isso. E aí, por que falar desse entrecruzamento do budismo com as artes, né? Ele é uma religião que tem uma relação especial, diferente com as artes. Por que você quis tocar neste assunto exatamente de budismo com arte? Qual é essa ligação? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, tem duas coisas. Primeiro, assim, que arte e religião sempre estiveram conectadas, né? Isso desde sempre. Se a gente for pensar no teatro grego, é um teatro religioso, né? Em grande parte. Eu não sou entendido, você entende muito mais disso, mas ele tem um aspecto ritualístico e religioso. É, né? Então, assim, e isso tem em várias artes. Você pegar o Museu do Vaticano, por exemplo, é um desbunde de representação icônica da religião que vai do século I até o Bacon, né? Até o modernismo, assim, é maravilhoso. Então, assim, a arte e religião elas estão de alguma forma ligadas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as diferenças estéticas do budismo, mas assim, no budismo em si, né? E além disso, eu acho que é uma coisa legal para a gente discutir, que isso a gente vai discutindo um pouco mais para frente, que é a influência dessa filosofia, da filosofia oriental e principalmente do budismo, no pensamento e na arte brasileira, digamos assim, e ocidental, né? Não vou chegar a muitos detalhes, até porque não sou um grande especialista, mas assim, dá para perceber isso. O Haikai é um exemplo disso, né? O Haikai, que tão famoso com o Paulo Leminski, com o Guilherme Almeida e coisa e tal, é um que surgiu com os monges budistas, né? É uma proposta estética nesse sentido. Então, assim, religião e estética e arte estão sempre ligados, né? Tem algumas aí que não tanto, né? É a não Sim, estética. Estamos vivendo imersos nisso, né? Nesse momento, né? Mas isso é outra história. É é, uma não estética. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho melhor. Você falou dessa questão dessa estética exatamente da arte budista, né? Assim, você pode dizer que tem uma arte budista ou tem a arte dentro da filosofia e da religião budista que já tem conexões artísticas ali dentro, ou é uma influência que vem, que eles vão influenciar fora, né? Assim, então, o budismo influencia uma arte que é fora do budismo, ou ali dentro mesmo você já começa com essa... tá. É,
Acho que vem um pouco da própria organização da religião budista, digamos assim. Porque no budismo não existe uma linguagem só, existem várias linhagens, entendeu? Várias correntes diferentes budistas e com as várias correntes diferentes, vários conceitos estéticos também diferentes. Então, se você pegar, eu vou para ser didático e são as duas. Não, e assim, são as duas formas as duas formas de budismo que a gente tem mais contato aqui no Ocidente, ou pelo menos no Brasil, né? Que é o Zen budismo, que é o budismo japonês, aquele que a gente vê o mestre no manto preto, né? As almofadas pretas que senta meditando de frente para a parede, né? Para a parede branca. E tem o budismo tibetano, que é um budismo esteticamente totalmente diferente, que é um budismo colorido, cheio de tankas, que são aqueles tapetes de imagem com várias deidades, vários coloridos. Os monges se vestem de amarelo e laranja, tocam trompetas, sabe, assim, tem dança, é outra coisa totalmente, são dois rituais muito opostos. Todos eles estão falando da mesma coisa, né? De alguma forma. As estéticas diferentes. As estéticas são totalmente diferentes. Essas que a gente tem mais contato aqui, né? A gente vê muito... A gente, por exemplo, tem o Templo Zulai lá em Cotia. Ele é um budismo chinês. Então ele nem é tanto a estética zen budista, nem é tanto a estética tibetana. Mas também é uma estética budista. Tem lá todas as deidades, tem todas as... Isso é importante a gente falar também, né? O budismo não fala em Deus, mas fala em deidades. Deidades são formas de pensamento, então eles são simbolizados. Um dos símbolos, depois eu vou passar uns links de umas imagens aí quando você for colocar no YouTube, mas assim, uma das coisas que mais, um dos símbolos do budismo que é muito legal, que é a roda da vida, que é uma roda colorida, que tem 12 elos e depois mais 6 reinos representados e depois mais os animais dentro dessa roda. E essa roda está segurada pelo Maharaja. O Maharaja é um monstro, um bicho feio assim. A roda da vida é a nossa vida. Aí o Maharaja, isso você vê o simbolismo que eles usam. O Maharaja de vez em quando gira a roda da vida. E aquilo que estava tudo mais ou menos estável na nossa vida... muda. Ah, então é o Maharaja que está ocupado desse momento aqui que a gente está vivendo. A pandemia é coisa do Maharaja. Maharaja. Então, não é assim... Covid, Maharaja, mas deve ter mais uns 10 juntos aí. Então, assim... Então, tem estéticas totalmente diferentes, que são bem legais, mas são totalmente diferentes. Mas o que é isso, assim, Luiz? São, na verdade, ramos, mas a filosofia é a mesma, quer dizer, digamos, a base da religião é a mesma, mas aí você tem correntes diferentes, é tipo como se fosse na religião católica, a religião cristã, né, as diferentes, como é que chama? Na linhas, né, sei lá, Ih, aquela que eu também não lembro. Mas católicos, protestantes, ordens, né? Um pouco isso. Ou ordens, não sei o que lá. Sim e não. É assim, na verdade, assim, o que tem é que o budismo, ele surge na Índia, da Índia ele vai para a China, da China ele vai para o Japão, para o Tibete, então ele vai caminhando. Quando ele vai caminhando, ele vai se adaptando, porque ele não tem, diferente da Igreja Católica, não tem um papa. Tem o Dalai Lama, que é o chefe de uma linhagem budista, que é o Nyingma, que é budismo tibetano, e ele era o chefe do Tibete, antes do Tibete ser tomado pela China. Mas, por exemplo, o budismo, o Zen budismo, tem outros mestres e outros líderes totalmente diferentes. Não tem uma pessoa, então não tem isso. Ou o cara, né, ou o papa. Não tem. Então, por isso tem essa... E a diferença de cada país. Aí eles foram se adaptando esteticamente a cada país. O Tibete vinha de uma cultura pagã muito grande.
Então, essas deidades, essas coisas são muito claramente tibetanas, né? E aí, assim, bom, então eles não obedecem a uma estética única. Tem várias estéticas. Mas se obedece, a outra parte da tua pergunta, a alguns conceitos que são conceitos importantes para o budismo, para quem pratica e coisa e tal. Primeiro, é que todos eles utilizam o pensamento, ou a filosofia do Buda, ou o que a gente chama as 4 nobres verdades do Buda, que são os primeiros ensinamentos dele, né? Que é assim, todo mundo está imerso no sofrimento, existem causas para o sofrimento, não, exatamente. Existe um caminho para a saída do sofrimento, e existe um caminho gradual para a saída desse sofrimento. Resumidamente é isso. Então, assim, dentro disso, existe uma coisa que é muito importante no budismo, que é a noção de vacuidade, de vazio. Por isso é uma diferença também do budismo em outras religiões. A prática da meditação é muito importante. Várias religiões têm prática meditativa. O hinduísmo tem, o próprio catolicismo tem, os beneditinos fazem meditação, os sufis, né, no Islã, que eles dançam aquela, tinha um tipo de meditação. Os indígenas fazem meditação, né? Todo mundo faz. Só que no budismo é condição sine qua non. Meditação tem que ter. Por quê? Porque é ali que você toma contato com a natureza da sua mente. E a natureza da sua mente é vazia por natureza. Aí que começa a coisa. Chegar nisso deve ser maravilhoso. Você já chega nisso com a meditação? Não, então, isso é uma coisa que você vai aprendendo, como dizem os budistas, milhares e milhares de eons, né? Budismo não conta minutos, nem anos, nem séculos, é eons. É uma coisa assim. Mas assim, o que é isso, de uma certa forma? É mostrar que dentro do pensamento, dentro de tudo que existe, não existe uma base ou uma essência. É vazia de base. Por exemplo, pegando Deus, não existe um Deus que criou. Existem várias energias acontecendo ao mesmo tempo. E qual a base disso? Qual é a essência? Vazio, não tem. Não tem nada. Né? Talvez a grande diferença seja esse movimento. Exatamente, é um eterno movimento. E a gente é só parte dessa engrenagem desse movimento. A gente, condição, que nasceu de um pai e de uma mãe e que vive nesse mundo influenciado por várias coisas. A gente é só parte desse movimento que não tem uma base, não tem uma essência. Não tem é vazio por natureza. Lógico, a meditação ajuda você a chegar um pouquinho ali, né? Mas lógico que gente mais realizada, mestres e pessoas mais realizadas conseguem ver isso muito claramente, né? A gente vê uma parte, né? Então, por isso também o budismo ele pode ter várias estéticas, várias, sabe assim? Ele não tá nem aí, porque ele pode conversar com qualquer civilização, essa é a ideia. Aí ele chega e vai se adaptar ali, né? Com essa base, ele vai se adaptando às estéticas da onde ele está. E é um pouco isso. E a própria linguagem. A própria linguagem filosófica também vai se adaptando. Hoje em dia tem mestre que fala uma linguagem super contemporânea, está falando de como lavar a louça pra gente, entendeu? A Mão Jacói, né? É pop pra caramba, tem canal no YouTube, né? Exatamente. Eu vou falar dela daqui a pouco. E aí, como é que a gente, disso tudo, Luiz, né, que você está falando, como é que a gente chega na arte? Então, quer dizer que em vários lugares onde o budismo está, ele vai trazer coisas para a arte e a arte vai trazer coisas para ele, né? Vai ter, digamos assim, uma dupla determinação de contaminação, que não é uma boa palavra para a gente usar nos dias de hoje. Mas
como é que esse movimento se dá, né? Como é que porque a gente está falando de uma estética, de uma filosofia, de uma religião, como é que isso sai desse universo, digamos, do sagrado, do ritualístico, e vem aí para o mundo pagão das artes? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho mais da arte Zen, que é o que chamam de arte budista, e até porque eu não tenho muito conhecimento do tibetano, que é um manancial enorme aí que eu não conheço direito. Né? Também arte Zen eu conheço muito pouco, mas dá para falar. Eu estudei um pouco aí, fiz umas matérias sobre isso. Então, e conversei com várias pessoas. Então, assim, o que a gente pode colocar? Bom, tem toda essa estética, tem algumas... aí a gente vai começar a entrar na literatura, tá? Mas, assim, a gente tem algumas manifestações estéticas que são comuns na arte Zen, por exemplo, que é a arte do chá, o teatro, o butô, as poesias, o haikai, né? O haikai e o tanko, mas mais o haikai. Aí vem escultura, arquitetura, o jardim japonês, que é aquele jardim limpo, clean. Isso é bem estética zen, né? Então, você tem várias... Uma parte, muita coisa, né? Quer dizer, isso é um pedacinho da estética zen, fora as outras estéticas, né, sobre as quais a gente não vai falar aqui hoje. Mas isso já é uma super... Vem essa palavra contaminação, e hoje em dia não pode falar isso, mas vem essa, digamos assim, essa influência muito forte na nossa, até na nossa cultura, aqui falando do Brasil, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza, porque tem exatamente isso, assim. E essa influência vai vindo. Por exemplo, na filosofia, o primeiro a falar diretamente do budismo e dessa coisa das 4 9 verdades, o sofrimento, que o homem está imerso no sofrimento porque o homem não tem consciência, então ele entra nas histórias dele mesmo, que ele inventa, que a mente dele inventa. Então por isso que sofre, porque a gente cria apego, né? A gente começa a namorar, pronto, começa a namorar, agora não pode parar de namorar, né? Daí vem o apego, então né? Aquela coisa assim. Então, bom, eu me perdi um pouco. Você falou que a primeira pessoa que foi influenciada por isso na filosofia... Foi o Schopenhauer, porque ele fala que são os pessimistas. E ele fala, então, assim, no Ocidente vai entrando um pouco nessa pegada dos pessimistas. Mas tem muito mais coisa que entra, que influencia. Eu separei aqui uma coisa que são alguns conceitos que eles dão, que o Zen dá para a questão da arte, que eu acho bem legal porque dá uma ideia bem desse conceito e da ligação do budismo com a estética. Então, uma das coisas é simplicidade. Eu estava falando do budismo tibetano e do Zen budismo. O Zen budismo é a estética simples, é um monge de preto, né? Inclusive, para os praticantes começarem a usar, porque eles usam tipo um tapete aqui assim, né? Preto. Mesmo quem não é monge. Para começar a usar, você mesmo costura por um ano esse tapete pensando, pegando trechos. Você pode pegar trechos da sua vida. Pegar um pano que representa alguma coisa da sua vida e pensando nessa transição para o Zen budismo. Entendeu? Meio Penélope, né? E, então, assim, tem um dos traços é simplicidade, né? Então, começa por aí. Um outro traço é quietude. E aí, quietude tem a ver com meditação, né? Você aquieta sua mente. Tem uma coisa que eu adoro que a Monja Coen fala, né, que as pessoas que tem aquela coisa que falavam muito, que meditação é parar de pensar. Ela falava assim, parou de pensar é morte cerebral, meu amigo, não é meditação. Não é meditação. Então é quietude. É quietude, que é você pousar a sua mente, é você olhar para a sua mente sem reagir a ela, né? Difícil, hein?
É muito difícil, isso é prática meditativa. Isso aí são anos de prática e a gente sempre vai ter altos e baixos e coisa e tal. Mas é isso, então não é que você pare de pensar. Você olha e fala, nossa, eu estou pensando nisso. Nossa, E, isso está me. E é deixar, você, deixar talvez isso embora. contemplar o seu próprio pensamento, talvez. É, exatamente. Que é, Uhum. que é uma das práticas meditativas. Então a quietude vem nesse contemplar, porque aí Uhum. você tem quietude para agir na arte. Isso eu estou falando para fazer um. Por exemplo, Paralelo. tem um mestre budista que faz caligrafia que ele faz só um movimento inteiro e é isso a pintura dele. Mas para É isso aquela que a gente ele, vê, né? Que tem aqueles aquelas falas. redondos, ou aquelas letras japonesas que ele só vai com um pincel fazendo assim. Uhum. E aí, nisso, ele precisa de simplicidade, quietude, ele se concentra para isso, entendeu? E ausência do eu, porque aí ele está meditando, ele não é mais o artista, o ego do artista pensando no que aquilo é muito importante. Não, é a ausência do eu. Agora eu sou algo que faz esse fluxo, Bonito. entendeu? É lindo, né? É É lindo. difícil, É difícil. complexo, mas é Não, por bonito. isso é uma Por outra, isso. é uma outra estética, né? Assim, É engraçado porque é quase o oposto, Luiz. É quase o oposto do que a gente pensa na arte, digamos, ocidental, né? Onde o eu é quanto mais eu tiver ali, né? Mais tem valor, né? Quanto mais individual, quanto mais egóico for, né? E a gente tem todo esse universo da cultura, né? Desse mundo da cultura, que é o oposto disso, né? É bonito pensar. na verdade, a gente discute muito o nosso sentimento que está aqui por trás. No budismo, isso está lá, porque afinal de contas existe uma pessoa fazendo a pintura, certo? Mas assim, mas ela não é o mais importante. O importante é que isso saia dela e vá para outro lugar. O Então é a microcontexto aqui, deixa eu só te pôr uma questão aqui, microcontexto, eu esqueci seu nome, se eu puder falar de novo seu nome, que está sempre por aqui falando com a gente, falou que é quase como um fluxo de consciência na literatura, seria um pouco isso, né, que alguns autores, sei lá, como a Clarice, como James Joyce, eles vêm tratar da questão do fluxo de consciência. Sarah Kane faz isso, enfim, muitos artistas aí. É um pouco isso, é você deixar jorrar sem ficar, sim, sem ficar isso. sim, é exatamente isso. É você deixar jorrar, deixar que a coisa. Só que muitas vezes na estética Zen, ela está presa a algumas normas. Normas essas que fazem a coisa. Ele respondeu aqui, João da Rocha. Ele faz a coisa que cria certas normas. Então, por exemplo, o Ikebana, que é uma manifestação artística japonesa e que tem a ver com o Zen. O Ikebana ali, você tem uma forma de cortar aquela flor, você tem uma forma de botar aquela flor lá dentro, você pensa na estética dos galhos secos e os galhos e as flores vivas. Então, tudo ali tem uma moldura. Essa moldura, ela é ausente de eu. Porque já tem, inclusive, uma coisa que já está predada, né? Vai ser só eu que vou. Então, essa é a diferença do fluxo de consciência, que é super ligado ao eu, à minha mente, e essa outra já dá uma moldura para que eu não tenha que ficar pensando em mim. Interessante isso. A parede branca no Zen, a Zen seria uma tela em branco? Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Eleonora. Sim, não. Na verdade, assim, a parede branca do Zazen é um exercício de meditação que você olha e, mesmo não tendo nenhum. É isso. Mesmo não tendo nenhum estímulo, você vê como a sua mente está lá. Trabalhando, trabalhando. Não tem estímulo nenhum, é uma parede branca. E aí você vê os detalhes da parede, aí você ouve uma música que aconteceu não sei onde, aí você resolve um problema de conta que você tinha que pagar, tudo naquele... Pensa na existência, naquela parede branca. Queria Então, ver um pouco com a tela
com a tela em branco no sentido de que a tela em branco vai te trazendo coisas para você preenchê-la, né? Mas pensando, Exatamente. talvez nesse sentido, acho que a Eleonora tá falando, né? É. E aí, então, tem essa sutileza. Aí, assim, então, essa ausência do eu tem outra questão que é o desapego, né? Então, assim, é a mente vazia, que é a questão da vacuidade. Não é seu, é de todo mundo. Aquilo é uma expressão, uma expressão. Aí, o que eu ia falar. Então, por exemplo, essa questão da formalidade estética. É muito legal que, ao mesmo tempo, por exemplo, a arte do chá. A arte do chá é uma coisa super linda. Tem a Érica, eu vou pegar o nome dela. A Érica é uma atriz que faz isso de vez em quando. Eu fui assistir uma arte do chá dela na Casa das Rosas, então ela faz em público. Fez no vão do MASP, entendeu? Ela convida algumas pessoas e as outras pessoas só assistem. Uma arte de chá tradicional, isso não acontece. É numa sala, para uma pessoa, para alguns convidados e só. A Elisa amplia um pouco isso, Érica, desculpa, amplia um pouco isso e faz uma coisa um pouco maior. Mas, então, e aí é muito legal a arte do chá, porque você vai fazer movimentos idênticos para preparar o chá para cada um dos convidados e entregar para essa pessoa. Só que, esse é o legal, você, quando começa esse ritual, você aos poucos, você entra no ritual como numa peça de teatro. Você entra, de repente você está lá dentro. E toda aquela movimentação, você consegue perceber a sutileza das diferenças de movimentação da mesma feitura do chá que foi entregue para você, para o outro convidado, É, é sutil, assim. Meio catártico. Aos poucos você vai entrando no mesmo ritual da pessoa que está servindo o chá e vira um mundo só, que é uma coisa bem teatral mesmo. Vira um mundo só, né? E aí você tinha falado, Luiz, de outras manifestações do Zen que eu acho que trouxeram bastante influência para a arte aqui no Brasil, né? Que é o Butô e o Haikai, principalmente esses dois, né? Imersão, Exatamente. o João está falando. É exatamente isso. Você vai e tem uma imersão ali. Então, sobre o Butô, eu acho que a gente... eu não consigo falar muito, assim, porque eu não conheço muito, assim. Assim, é óbvio, você vê vários artistas com influência do Butô, tem algumas pessoas, depois eu vou passar os links, tem algumas pessoas que fazem espetáculo de Butô no Brasil, mas tem exatamente... eu não posso falar muito, porque não é minha... Eu nunca vi uma coisa que impactasse tanto, nem conheço tanto. Mas tem muito a ver com essa entrada, com essa coisa do teatro também, e do movimento. Você vê o caso Ono, né? As coisas que você vê dele, tem um exagero estético e, ao mesmo tempo, uma precisão muito grande de movimento, né? É uma dança que veio, que é uma dança, a gente pode chamar assim, que veio depois da Segunda Guerra, né? Por conta daquela ausência de possibilidade de palavra para retratar aquilo. E acho que uma das grandes questões que veio daí foi principalmente o Antunes Filho, né? Tem uma estética que veio diretamente do Butô. Né? Olha só. E aí vieram, tinha bastante ligação dele com o Kazuono, o filho do Kazuono veio muito para cá, e é todo um dos grandes artistas, enfim, né? Tudo que fala do Antunes é uma questão polêmica, não é essa questão, mas ele foi muito influenciado pela estética, estética japonesa, enfim, mas principalmente pelo Butô, né? Então a gente tem aí no cerne de um dos grandes mestres do teatro brasileiro, o Butô, né? Você vê o Macunaíma já tinha isso, ele misturava a estética indígena com a estética do Butô. Então, em São Paulo, a Cissa Ono e o Toshi fazem um trabalho lindo com o Butô. A gente tem muito forte a estética do Butô em São Paulo.
Então, depois eu vou também passar uns links da matéria da Bodhisattva sobre arte Zen, que lá tem bastante informação também, para quem quiser depois colocar no YouTube, quando você colocar o vídeo. Lá tem bastante coisa legal. Então, eu não sabia disso, por exemplo, que é uma influência, assim. E assim, o que eu posso dizer, por exemplo, na arquitetura, essa influência vem, antes de falar de literatura, né, para a gente chegar na literatura, mas na arquitetura essa influência vem muito grande também, por exemplo, na escola de Bauhaus, né, a coisa clean, né, e que depois vem para o Brasil, né, no modernismo brasileiro, mais pós-modernismo, né, arquitetura dos anos 50, anos 60, que é aqueles caixões lá. Exatamente, que tem a ver com essa estética. O próprio centro cultural tem um jardim japonês, né? Que é aquele jardim de pedras com árvores mais secas, né? Ou arbustos e coisa e tal. Aquilo é um jardim, é um exemplo típico de jardim japonês. Centro Cultural São Paulo, né? O Centro Cultural São Paulo, exatamente. E, bom, e aí vamos chegar um pouco na literatura. Queria, uma das coisas, uma das formas de literatura que tem no budismo, falando na origem, tem os ensinamentos do Buda, eles eram sutras. Então são poemas, normalmente com mantras no meio do poema, com alguma explicação de algum assunto, alguma questão. Né? Um mais famoso dos sutras é o Sutra do Coração da Prajnaparamita, que é o sutra que fala da vacuidade. Que fala... Um pouquinho mais devagar, que eu não entendi. Sutra da? O nome do sutra é Sutra do Coração. Que a gente fala Sutra do Coração da Prajnaparamita, porque Prajnaparamita é a vacuidade. Né? Mas assim, então assim, no meio do sutra, o discípulo fala assim, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são tudo vacuidade. Então, esse é um sutra. Então, isso aqui é um poema. Então, na literatura budista, acho que as primeiras coisas são os sutras, que são os ensinamentos do Buda, que são parábolas, né? Não deixam de ser parábolas como Cristo fez parábolas. Um outro tipo de estética, né? E tem uma estética muito comum, né? Eles falam assim eu ouvi, e começa. Pá, 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 né? Bom, temos os sutras. Além dos sutras, tem os koans, que são muito comuns na prática do Zen. Os koans são pequenos contos, microcontos. Né? Aí tem um livro que é muito legal da Monja Coen, que é esse aqui, 108 Contos e Parábolas Orientais, que tem vários koans, e aí a explicação dela para cada um dos koans. Um dos koans mais famosos, é um koan bem curtinho que é importante para a gente pensar aqui, que é assim, um monge perguntou ao mestre Yosho, o cão tem a natureza Buda? O mestre respondeu, Mu. Ou seja, o que é a ideia disso? Ele responde e não responde, porque Mu pode ser também o au-au do cão, em alguns dialetos japoneses, e coisa e tal, mas tem a quebra da lógica. Isso tem muito no Zen. A parede branca tem a ver com isso. É quebrar um pouco a lógica. Você quer aquela resposta? Isso é tão comum, né? A gente vê tanta... E o mestre Zen vai lá e quebra. Fala, não é isso. Ou é isso mesmo. E aí você fica, pô, sabe assim? Então você quebra. Então, quebrar o cognitivo. Isso é uma prática que na meditação se faz... E que é isso, assim, quebrar o que seria muito lógico e muito formal. Né? Você entrar num outro lugar da mente. Vai para outro lugar. Talvez seja o lugar que a arte habite também, né, nesse sentido, né? Não vai cair não hoje de novo. Estamos indo tão bem com o Luiz aqui. Ai, meu Deus, voltamos. Susto! Foi! Deu uma mensagem aqui.
Ah, então é por isso, quando entra a mensagem, dá uma paradinha. Eu estava falando só que então talvez seja, Luiz, esse lugar talvez onde a arte entre, né? Quebrar o cognitivo, quebrar o racional, quebrar essa questão do ego para você entrar num outro lugar que a arte pode habitar, né? Não que a arte não seja também racional, mas tem algo a mais, né? Sim, sim, exatamente. É aí que eu acho que entra mesmo. É aquilo lá. O budismo é uma filosofia, mas ele entra também como aí como essa quebra, né? Outro exemplo aqui, só para são curtos, por isso outro exemplo é esse, né? Chama tigelas. Certa vez um discípulo perguntou ao mestre Joshu, é um mestre que eu não conheço, não sei pronunciar. Mestre, por favor, o que é o despertar? Joshu respondeu: Você já terminou de comer? Sim, mestre, terminei. Então vá lavar suas tigelas. Despertar é isso, é estar esperto. Ah, e isso tem também a ver com a Tá no arte. momento, né? Tá no momento. Exatamente. Isso tem a ver com a arte zen, que é a arte do momento. A arte do chá é isso. Só tem aquele momento, está sendo feito daquele jeito para aquelas pessoas. Bonito. A Eleonora falou assim, a arte ocupa um espaço não dual. Exatamente. Que tem a ver com o budismo. O budismo procura a não dualidade entre o vazio e o luminoso, enfim, é uma... Ser e estar, né? Ou você é, ou você está, você só pode ser estando, né? Acho que nesse sentido. Exatamente. E Então aí, a presença é a mesma presença do calígrafo, né? Ele tem que estar totalmente presente na hora de fazer aquilo lá. Você estava falando da literatura, né? Dessa presença na literatura. E deixa eu só fazer um parênteses antes de entrar na literatura, só mais um que eu acho muito legal, que aí não tem a ver com a estética zen, mas tem a ver com a estética tibetana, que são as mandalas de areia. Isso é sensacional. Eles fazem, não sei se alguém já viu, depois eu vou mandar uns links, eles fazem umas mandalas de areias coloridas, lindas, lindas, super detalhadas, demoram dias para fazer. Dias, areia por areia, mandalas às vezes 10, 20 pessoas fazem juntas, num espaço grande. E aí, um determinado dia, eles oram e desmancham a mandala devagarzinho e distribuem essa areia para quem estiver presente. Isso é uma loucura, né? É o conceito da impermanência e do desapego, assim, sendo praticado. Eles fazem uma coisa, uma obra de arte. E tchau, obra de arte, acabou, já era. É só de pensar um pouco na arte de rua, né? Da pichação, do grafite, tem um pouco essa questão da impermanência, né? A gente fica desesperado e eles não, né? Eles dizem assim. O Julinho veio aqui ontem, ele trabalha com isso. Eles fizeram palavras enormes ali na foz ali do Tietê, 70 metros, não sei o que, depois tiveram que apagar. Tem a ver, né? É tão diferente e é parecido. Vamos lá. A gente, como escritor, tem apego ao livro, né? Eu morro de apego. Meu único apego, aliás. Bom, mas aí, continuando aqui falando. Então, assim, a gente tem... com todos esses conceitos em mente, né? A gente vai chegar nos poemas e no haikai. Haikai, eu acho que é o grande exemplo da conversa aí do Oriente e do Ocidente na literatura, que é muito, né, tem muito a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, surgiu no Oriente e veio para o Ocidente. Então, como eu falei, o haikai ele tem uma origem budista. O primeiro grande mestre de haikai é o Basho, que o Paulo Leminski tem uma biografia que antigamente tinha em Cantos Radicais, da editora Brasiliense. É demais, né? Adoro isso. Então, ele tem um encanto radical do Basho, que ele é o primeiro mestre a fazer essa estética. O que é o haikai? Bom, para quem nunca viu, né, assim, é um poema com 3 estrofes muito curtas e que elas têm o que eles chamam de uma justa posição.
Elas normalmente têm uma imagem, uma outra imagem e uma justaposição disso, uma conclusão disso, né? Então, o sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Ele Né? baixou Você esse? tem baixou, né? Então, assim, tem essa... eu brinco que, assim, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 né? Isso daí já denuncia a idade, viu, Luiz? A pessoa não vai entender. É, mas é um pouco isso o Haikai, né? Então, assim, ele tem essa lógica, que é uma lógica, voltando, é uma lógica muito milimétrica, muito, né? Então, assim, no Haikai original ele tem 5, não são sílabas, são ons, né, que no japonês se fala. Então, tem 5 ons no primeiro verso, 7 ons no segundo verso, 5 ons no terceiro verso. Isso é o Haikai. Né? Super, e super sucinto. E aí vem também o conceito de não ego, de observação da impermanência, não sei o que lá. Por quê? Porque muito dos temas do Haikai é o olhar. É olhar o que está acontecendo. Esse exemplo que eu dei é isso. O sol de inverno, a cavalo congela a minha sombra. É isso, é imagem pura. É o olhar do mestre Zen ali, né? Outra muito legal dele é chuva de verão, perna de garça, então se torna curta. Chuva de verão, a perna de garça, então se torna curta. É pura... A gente vê, né? É tão curto e a gente vê o que ele está pondo, né? É pura observação. É pura observação. Né? É pura observação desprendida de conceito. Né? Então, e aí tem um outro cara também, eu separei aqui algumas coisas dele. Então, e o Haikai, ele vem primeiro vem vem um conceito de poesia um pouco mais longo e depois vai surgindo e criando o Haikai em si. Mas antes do Haikai tem a Tanka, que é uma poesia de 5 versos, também muito métrica, que é o pai do Haikai. E o Saigyo, que é também um monge, escreveu sobre isso. E aí, novamente, observação e a observação interna também. Nesse caso é bem clara. Os ventos primaveris dispersaram as flores, enquanto sonhava meu sonho. Agora eu acordo, meu coração está perturbado. Quer dizer, aí tem uma observação e aí uma observação do mundo interno. Aí já joga uma observação do mundo interno. Mas, no geral, você sempre está olhando para alguma coisa e o que aquilo fala para ti. Então, na verdade, o Haikai veio depois da Tanka. Uma derivação, digamos, né? A Marília está dizendo, brincando com a audiodescrição, o bom roteiro. O olhar fosse esse bom roteiro, né? Você olha... Exatamente. Exatamente, é olhar, é conseguir olhar e acho que na autodescrição olhar e conseguir mostrar esse intuito estético ali que tem, né? Olhar para fora, né? E aí, como é que isso veio para cá? Deve beber no Haikai. Como é que isso chega aqui? Você falou do Leminski, né? E hoje em dia, até hoje, é um jeito de escrever poesia super popular. Super popular é bom, né? Sim. Mas entre os poetas, enfim, é um jeito que quase a gente acha até que pode ser meio brasileiro, né? Tem muita gente que faz, enfim. Como é que isso vem para cá? Como é que se deu essa... E o Leminski é o primeiro, né, a poder... Não. O primeiro é o Guilherme Almeida.
Ah, lá atrás. Lá no início do modernismo. Ele é o primeiro, ele curtia a cultura japonesa, tinha a influência de São Paulo, da colônia japonesa, né, que já estava acontecendo, tanto que os primeiros templos budistas brasileiros são todos japoneses, zazen, não sei o que lá, na Liberdade, né, em alguns lugares assim. E aí ele pega essa influência. E aí o Guilherme Almeida Guilherme de começa... Almeida é um tradutor também, né? Ele era um tradutor, É, poeta. eu não sei se ele traduziu o japonês, será? Não tenho ideia. Não sei, É, mas ele era um tradutor, agora se for japonês, não é, sei. é. Então, e aí, o que que acontece? Ele pega, ele trabalha, eu vou mostrar alguns poemas aqui. Ele trabalha essa questão do visualizar, mas aí a gente, no Ocidente, já empresta um pouquinho mais o mundo interno e as emoções, né? O meu erro. Exatamente. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Um é assim, cochilo, cochilo. Na linha, eu ponho a isca de um sonho. Pesco uma estrelinha. Já tenho eu Cochilo. aí. Na linha, eu ponho a isca de um sonho. Pesco uma estrelinha. Aí tem outras não, né? Na cidade, a lua. A joia branca que boia na lama da rua. E aí ele urbanizou, né? Na cidade, a lua. A joia branca que boia na lama da rua. O tal do... O mestre Zen tá lá naquele lago límpido, não sei o que lá. O poeta modernista tá na lama, na rua. Assim Mas somos. Oi? Assim somos. Assim somos, exatamente. Então, assim, ele é o primeiro cara a fazer isso. Um outro exemplo, aí não brasileiro, mas que trabalhou o Haikai, e um pouco da ideia do Haikai foi o Ungaretti. Não sei se vocês conhecem o poeta italiano. Ele também tem bastante coisa a ver com Haikai, né? Tem uma dele que é linda, né? Que chama Manhã. É assim, não é exatamente o Haikai, mas ilumino-me de imenso. Manhã, ilumino-me de imenso. Que coisa linda. É muito... Eu isso é acho um Ungaretti. incrível pessoas que conseguem ser sucintas, né? Acho que essa questão dessa estética budista, dessa estética que vem de lá, é essa questão da concisão, né? Se você está falando do simples, é super, super difícil, né? O desafiador para ser mais budista. Não é difícil, É desafiador, mas é exatamente isso. E tem um pouco a ver também com a linguagem publicitária, né? Olhando de outro lado, por exemplo, Leminski era publicitário. Aqui tem um poeta, você vai falar de publicidade. Não, publicitário no sentido do sucinto, né? Lógico, não tô falando que é isso, mas assim, mas a coisa do sucinto tá lá, né? Então, porque aí eu ia falar do Leminski. E aí o Leminski também, ele coloca, todos têm humor, mas aí o Leminski, que popularizou o Haikai, definitivamente foi ele que fez todo mundo, né? E aí ele coloca um pouco de humor e também a visão dele, né? Então, assim, tem um dele que é assim, essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Né? Ele cria uma leveza e coloca humor aí no coiso. No coiso, no Haikai. Fica pensando, Parece a Dilma, fica pensando e não fala nada. Aí tem uma outra, só para... aí, só para a gente continuar nessa coisa da imagem, né? O quanto o Haikai, e aí do Leminski, o quanto o Haikai tem a ver com a imagem. Né? 2 folhas na sandália. O outono também quer andar. 2 folhas na sandália. O outono também quer andar. Quer dizer, é imagem, é totalmente contemplativo, né?
A gente vê, né? Que louco. A gente vê, é muito. É que a gente fala do teatro que presentifica e concretiza, né? A dramaturgia. Esse tipo de poesia tem essa questão também, de concretizar. Eu acho que talvez seja esse budismo no sentido de fazer a gente olhar para aquilo, né? Não ficar viajando só, né? Olhar para o Identificar presente. o momento. Viver aquele momento da poesia. Luiz, a gente tem 5 minutos. Eu estou terminando. Mas assim, tem muito a ver com o olhar do presente. Olhar o presente, que é a história do mestre Zen, assim, quando você estiver lavando louça, lave louça. Né, assim, lave louça, você está lavando louça. Então, quando você está olhando e contemplando, contemple e faça o seu haikai. Nossa, mas todos os que você leu agora pra gente, acho que trouxeram a imagem muito concretamente, né? E a poesia normalmente faz isso de maneira como acho que a Leonora falou aqui, dúbia, né? Não, o João, sei lá, desculpa, gente, algum de vocês aí falou da questão da dubiedade. Ela traz sempre essa dubiedade, entre você ficar meio filosofando e vem. Aqui não, ela traz a linguagem concreta, muito bacana isso. Exatamente. E muito, muito visual, né? Sensitivos, e sensitivo no sentido... sensitivo seria a palavra, eu acho. E aí, assim, só para terminar aqui esse pequeno histórico de haikai, aí tem o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes que aí ele brinca com haikai e aí quebra qualquer regra. A única regra são os tamanhos, né? Aí, assim... Aí um exemplo do Milor Fernandes é assim: viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Isso é de agora, não? É do Milor, né? Ele já não está mais vivo, mas ele está falando da gente, né? Né, Luiz? Eu sei que infelizmente. Eu tô brincando, mas assim, porque parece que foi feito hoje, né? Foi feito hoje. Exatamente. E aí, só para... falou que é um dualismo, ela tinha dito. Exatamente, é não dual, né? Você é parte da paisagem, né? É isso que a gente estava falando. Você é parte da paisagem e você se vê na paisagem, que é um conceito também que tem a ver com o budismo, que é a não dualidade entre eu e você, ou entre o que eu vejo e o que eu sinto, entendeu? E aí, só para... só mais uma do Milor Fernandes para a gente encerrar aqui, que já está encerrando, mas que é de um humor absurdo, né? Esnobar é exigir café fervendo e deixar esfriar. Já faz inverso, né? Já faz rimando. Só para dar uma esnobada, né, o Milor? Faz um haikai, engraçadinho e ainda rima. Exatamente. Luiz, foi então ótimo. É isso. Eu acho que deu, dessa vez deu. Não caiu, deu tudo certo. A Leonora falou, algo em nós compreende o Zen que não passa pelo racional. E o João falou que foi no tempo de um haikai, foi super rápido nessa conversa, assim que é bom. Por aí. Mas é isso mesmo, o Zen tem muito essa coisa de tentar quebrar o racional. E a arte tem isso, né? Por mais que você tenha lá um texto, uma prosa, que é a coisa teoricamente mais racional da arte, né? Tem coisa ali que não é, né? Que não é racional, que vem para outra coisa. Obrigada, foi ótimo. Acho que eu sempre peço para as pessoas indicarem alguma coisa ao final, mas acho que você passou nossa conversa inteira indicando coisas, né? Então acho que tá aí a Monja Coy, o Bachô, o Leminski, Milor, Guilherme de Almeida, que eu nem sabia que fazia o primeiro que tinha feito haikai. Então acho que está tudo aí para as pessoas poderem procurar, né? Legal, e depois eu vou passar também uma lista. Tem a Bodhisattva, que é uma revista budista, que tem alguns ensaios sobre arte, budismo, poesia budista, poesia e arte e os conceitos budistas, que é muito legal também. Enfim, tem bastante coisinha. Pouca no Brasil, né? Se a gente falasse japonês ou inglês, ou tibetano, teria mais. Falar tibetano. Isso aí, acho que nem o Dalai Lama fala direito. Obrigadão, tá Luiz. Bom? Obrigada a todo mundo que veio. A gente conseguiu. Obrigado, gente.
E amanhã eu tô de volta às 11 da manhã aqui para conversar sobre língua, literatura e este momento que vivemos. Tchau! Falou, tchau, tchau.